Olá, bem-vindos ao canal Farmácia para Concursos. Meu nome é Ariane, farmacêutica especialista em vigilância sanitária e técnica em química. Aqui encontrará questões de concursos da área de farmácia comentadas e resolvidas. Vamos lá? Olá, estamos de volta com mais uma questão de concurso e hoje iremos abordar sobre biodisponibilidade e bioequivalência, com uma questão da VUNESP de 2022, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente o texto a seguir, retirado do Manual de Boas Práticas de Biodisponibilidade e Bioequivalência, volume 1, Anvisa. Antes de a gente começar a falar do texto, eu quero dizer uma coisa. Geralmente, quando você vê uma questão dessa, você se assusta, né? E pensa, meu, eu não sei nada sobre esse manual. Gente, calma. Nada vai ser fora daquilo que você tem de conhecimento, tá? Da sua formação. Não se desespere por causa de uma citação de um texto. Vamos ler com calma, vamos ver os conceitos sobre biodisponibilidade e bioequivalência, que você vai conseguir resolver essa questão com tranquilidade até. Então, vamos lá. Dado o recado, vamos ao texto em si, que diz o seguinte: considera-se biodisponibilidade como sendo a taxa e a extensão na qual a molécula ativa é absorvida e torna-se disponível no, e aí temos uma lacuna, considerando-se considerando-se que a quantidade do fármaco contida no fluido biológico está em equilíbrio com o sítio de ação, a biodisponibilidade é determinada através da medida da concentração e do pico do princípio ativo da droga no sangue total, soro ou outro fluido biológico apropriado, em função, e aí mais uma lacuna. Os principais parâmetros farmacocinéticos utilizados para a avaliação da biodisponibilidade são o pico de concentração máxima, o tempo para ocorrer o pico e a área sobre a curva. Essas medidas são obtidas diretamente das curvas de concentração, qual concentração, versus o tempo, construídas no estudo. A bioequivalência entre medicamentos administrados pela mesma via extravascular pode ser avaliada pela comparação dos parâmetros farmacocinéticos relacionados à biodisponibilidade, ou seja, a quantidade absorvida e a velocidade do processo de absorção. Compara-se dois produtos administrados por via, qual via? Tendo um deles como referência, certo? E quais são as alternativas para essa questão? Temos alternativa A. Primeira lacuna seria sítio de ação da droga, segunda, do tempo, terceira, sanguínea e quarta, extravascular. Alternativa B fala que a primeira é sangue, depois da concentração no sítio de ação da droga, depois no sítio de ação da droga e endovenosa. A letra C, no sangue, depois do tempo, no sítio de ação da droga e extravascular. Alternativa D, sítio de ação da droga, do tempo, sanguínea e oral. Letra E, sangue, da concentração no sítio de ação da droga, sanguínea e oral. Então, bora para a análise, vamos ver o que a gente pode dizer sobre essa questão, tá? Primeiro, não é uma questão difícil, só pela leitura do texto dá para você resolver essa questão, mas é interessante saber os conceitos de biodisponibilidade e bioequivalência, tá? Então,
para a gente começar essa questão, o que é biodisponibilidade, tá? A biodisponibilidade se refere à quantidade e velocidade de absorção do medicamento no organismo e sua capacidade de produzir um efeito terapêutico desejado. Então, tenha isso em mente, tá? É um dos conceitos que a gente pode dizer sobre biodisponibilidade. E aí o texto, a primeira parte do texto diz assim: considera-se biodisponibilidade como sendo a taxa, quantidade, tá? A extensão na qual a velocidade, a molécula ativa é absorvida, ou seja, a velocidade de absorção, tá? E torna-se disponível no. Então, esse disponível no seria o local onde o fármaco produz o efeito terapêutico. Vejamos aqui a definição que a gente falou antes de biodisponibilidade, certo? Qual que é o local que produz o efeito terapêutico do fármaco? É o quê? O sítio de ação da droga, certo? Então, a primeira lacuna, obrigatoriamente, tem que ser o sítio de ação da droga. E vamos mais adiante no texto. Então, ele vai dizendo assim: a biodisponibilidade é determinada através da medida da concentração do princípio ativo da droga em sangue total, soro ou outro fluido biológico apropriado em função do quê? Então, vamos pensar assim: ele está querendo saber, tipo, a definição sobre biodisponibilidade, imaginando uma curva, um gráfico, certo? Né? Então, quando você monta o gráfico, o que você monta no gráfico de biodisponibilidade? Você monta concentração desse princípio ativo em função do tempo, sempre do tempo. Então, a função é em função do tempo. Palavra-chave da segunda lacuna, tempo. E a próxima parte do texto diz o seguinte: os principais parâmetros farmacocinéticos utilizados para a avaliação da biodisponibilidade são os picos de concentração máxima, o tempo para ocorrer o pico e a área sobre a curva. Olha ele retomando a palavra tempo. Essas medidas são obtidas diretamente das curvas de concentração. Lembra do gráfico? Curvas de concentração do quê? Do tempo versus tempo. Então, construídas no estudo. Tá, olha só, vamos ver de novo a primeira parte que fala sobre definição da biodisponibilidade. A primeira parte lá que a gente estava falando, ele estava falando de concentração do princípio ativo da droga no sangue total. Então, logo, essa curva de concentração, ela é concentração o quê? Sanguínea, gente. O próprio texto está te respondendo, tá? Então, é sanguínea versus tempo. E vamos lá. A bioequivalência, outra parte do texto. A bioequivalência entre medicamento administrados pela mesma via extravascular pode ser avaliada pela comparação de parâmetros farmacocinéticos relacionados à biodisponibilidade, ou seja, a quantidade absorvida e a velocidade de processo de absorção. Compara-se dois produtos administrados pela via. Gente, olha só que tem aqui em cima, tá aqui, ó. A bioequivalência entre medicamentos administrados pela mesma via extravascular. Ou seja, quando ele vai fazer um exemplo aqui embaixo, a via é a mesma, extravascular, tá? Porque a gente está falando de bioequivalência. Então, compara-se dois produtos administrados por via extravascular
tendo um como referência, certo? Então, qual das alternativas aqui se encaixa com o que a gente disse? Então, vamos retomar. Primeira parte, a gente falou sítio de ação da droga. Segunda lacuna é do tempo, tá? Que é em função do tempo, concentração sanguínea e via extravascular. Qual alternativa tem essas 4 palavras? Alternativa A, certo? Mas, então, como eu queria mostrar para vocês, eu tenho aqui o texto na íntegra do manual para vocês, tá? Mas eu quero ressaltar que você não precisa ter o conhecimento desse manual. Você consegue fazer essa questão apenas lendo o texto e também tendo alguns conceitos sobre biodisponibilidade e bioequivalência. Às vezes a questão ela te assusta, mas você não precisa ficar assustado. Com o seu conhecimento você consegue resolver essa questão, certo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal para mais questões como essa. Até mais, tchau!